Sonhar. Ajeita a câmera, então. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida fé do homem, fé do que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Aí ele foi lá, procurou, aí me deu o celular. Coloca aqui a senha, eu disse, não, porque ela não é aberta. Ah, é verdade. Aí eu pensei assim, não, eu não foi, Gente, o pessoal pediu para falar um de cada vez. Hoje não. Porque tá complicado, não, o microfone só. Certo. Nós estamos só uma. Só começa aqui. E aquela ali? É porque o bate-móvel, que é o que faz com que dois microfones não tá funcionando. A gente tem como aprimorar esse sistema, assim? Tem coisas melhores já no mercado. Sim, deixa eu contar uma coisa. Cada um mudar Aquele microfone, até o microfone de Diego que o Vitor mandou. Tá no carro, eu esqueci, eu ganhei a Diego. Meu Deus, mano, como é que o microfone Onde é que você chega lá? Rapaz, não sei. eu sei qual é. É uma de som geral. É um condensador. Bem muito bom. Sei E qual aí é. é USB. Seria melhor fazer. A gente já usou ele uma vez. Isso é uma. Porque ele tem direcional. Mas agora Eu vou ter que sair do jeito. é melhor isso, na verdade. Porque a gente já testou. Mas bonita, né? Nós já testamos, Paulo, com esse outro microfone e ele pega muito som, então Fica muito. fica muito Quer ruído. mais, né? É o excesso. Porque a gente podia ver se fazer um pouquinho, né? Fazer um teste de mercado. Boa. Porque até hoje ele funcionou muito bem. Foi a opção mais. Foi a melhor opção que a gente encontrou, mas Surgiu uma. Mas hoje, nunca mais tinha dado problema. Hoje resolveu parar de funcionar. Hoje é o vídeo, né? Eu estou baixando o nosso arquivo, que não estava aqui nesse computador. E não era esse computador que a gente usa geralmente. Tive que fazer essa troca para ver se era o computador, mas não era. Eu queria solicitar todos os seus e-mails já tem na fala que hoje tem jogo do Brasil para ver. É o último jogo do Brasil. Aí, André. É 9 horas, né? 9 horas da noite aqui. A gente termina de 9 horas. E eu vou dizer. 9 Vamos. horas do Brasil e Peru. Kaká, algo que parece. Vamos fazer uma prece inicial mesmo? Depois da música? Vamos fazer uma prece. E aí, quem deseja? Sei que muitos querem. Quer fazer? Nossa. Tá dando pressa. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Senhor maior, Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nos unimos em teu nome para estudar, refletir, debater sobre os teus ensinamentos, sobre a tua boa nova, para que a gente possa, Senhor, se melhorar a cada dia, que a gente possa ser instrumentos mais flexíveis em tuas mãos para o bem. Protege-nos, inclui-nos através dos teus mensageiros, espíritos bondosos que sempre estão dispostos a auxiliar. Com a tua permissão, daremos então início a esta reunião da Santa e Divina Paz. Assim seja. Bom, gente, hoje
nós daremos continuidade ao estudo da semana passada. Pode passar, viu? Bem bom, assim. Passa por aqui, assim. Porque tem a parte lá, a segunda parte. Mas Que é ele sobre... Sim, mas tem lá, tá tudo no vídeo. Tá aí. Não, é 10 anos. Cujo tema é a cura da sogra de Pedro. Que a gente viu toda a parte acadêmica na semana passada. Quem não pôde estar presente, tem aí o vídeo. Então, é importante ver. E o da semana passada, o estudo passado, você inclusive que não estava aqui. E agora vamos iniciar relembrando a perícope, né? Su, eu peço que você leia, querida amiga. Só precisa ler um, né? Hoje vai ser assim, passando. Só Pode precisa deixar ler aí o que já inteiro tá de bom. Mateus. Isso. No caso, o lado esquerdo, né? É, do lado esquerdo, de Haroldo. Certo. Jesus, após ir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada, e febril. Tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se ergue e o seguia. Não, exatamente. Ela não seguia. Enfim, né? Faz parte. E aí o meio da Bíblia não. Não, precisa não. É bom só ler a parte de Marcos, porque como a gente viu, o evangelho de Marcos é o de Pedro, e Pedro estava na cena, então ele acaba E sendo a mais sogra completo. dele, onde contas, Exatamente. Após sair da sinagoga, logo vieram para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada e febril, e logo lhe falaram sobre ela. Aproximando-se, ergue-a, agarrando-a pela mão e a febre a deixou, e serviu-os. Passa o microfone. Pode passar. Bom, agora nós iremos ver o vídeo. sim, só para poder não significar, se ergueu, tá? Faltou um ali. Foi meio cheio. Não posso pular no vídeo, dessa vez eu não errei. É, se ergueu, gente, é passado, tá? Tô mandando o link do vídeo para. Pronto, a gente vai ver agora o do René que fez o vídeo. Ele vem falar sobre isso pra gente. Então, galerinha, vocês vejam aí, mas eu corto meu áudio, mas tudo bem. Vejam. Agora Vejam que já já a gente se encontra para discutir.
fazer mais naquela caixinha de som de João, né? Essa daí, né? Que essa eu trouxe emergencialmente, ela dá muito problema. Você viu agora mesmo, ela dá um mau contato. Não é nem ela, é o cabo. Gente, alguém quer comentar o vídeo? Vocês gostaram? Eu achei muito emocionante. Alguém quer comentar? Eu começo falando. Eu acho que o vídeo traz um aspecto, né, da passagem, porque ela é muito mais ampla. Mas uma coisa que ele trouxe, assim, de novo, que eu não tinha pensado ainda, é como Jesus, ele toca e toma pela mão, né? Então, quando ele fala, né, ele toma para si, sobre si, os problemas daquela pessoa, a gente entende a questão da devoção. Existe uma questão do toque, que é como a gente viu, né, com relação à própria figura da mulher, que geralmente não era tocada, né, no Oriente Médio, mas particularmente esse sentido, né, de você estar tomando para si os problemas da pessoa, né, independentemente do sexo da pessoa, ou da religião, né, ou dos problemas que ela passa. Assim como o próprio toque do leproso, é uma coisa interessante, né? É um momento de exposição da própria pessoa que está ali se devotando à cura. Né? Mas isso necessariamente significa tomar para si? Não, eu não diria que é tomar para si no sentido de, tipo, a pessoa está com febre e aí eu vou tomar febre para mim e eu vou ficar com febre. Mas é a questão do você acolher, entendeu? Eu posso melhorar, colaborar com ela. Na próxima período que a gente vai estudar, é exatamente esse sentido, tomar para si, que a gente vai, que tem na período, esse entendimento. Então, é introdutório desse vídeo do pastor, né, de ter posto essa visão, mas que a gente vai aprofundar, até porque é a própria expressão utilizada na próxima período. Então, sendo nas próximas períodos. Sem spoilers. Mas eu achei interessante essa visão do toque que ele trouxe para os dias atuais, que realmente, com a tecnologia e tudo, as pessoas estão cada vez mais distantes. Então, o toque ainda o toque é o do touch ali do celular e tal. E as pessoas estão perdendo essa proximidade realmente de tocar e tal. Quando acontece, como ele disse, com abuso, com violência, esse tipo de coisa. Então, é algo a se pensar, é uma outra visão. Como o Diego disse, é o que a gente não tinha ainda falado sobre. Acho que isso tinha tocado nesse assunto semana passada, eu disse, não, devia falar sobre isso. Agora, se a gente não pegar, culturalmente, no Brasil, a gente, lá no sul, subindo, quanto mais sobe, mais a gente se toca. Sério. A cultura europeia, que é uma cultura muito mais influente na cultura do sul, ela é uma cultura de um certo afastamento. Ele falou do abraço, não foi? Eu falei para a Maior, de uma amiga minha inglesa que veio para cá, ela pareceria, ela parava de pensar no tempo. Você está invadindo. Gente, isso é pior com os olhinhos. E a gente tem essa característica. O Nordeste tem muito, o Norte também tem muito, onde você não é só o toque, mas você compartilhar a vida. Você, por exemplo, eu agora, diz, olha, você tem que ir para o churrasco, minha casa, enfim. Enquanto que lá, eu lembro muito bem, na quinta série, que estava com 11 anos, e isso só faz 32. O que você toma para a memória? Não, aí a minha professora, Ana Lúcia, que é a agora eu esqueci geografia. Ela passou um período de um curso na Alemanha. E depois, quase um ano, ela morando no prédio e tal, ela foi no vizinho tocar, pediu alguma coisa, faltou esse açúcar, alguma coisa assim. Ela tocou. E, na verdade, o cara foi muito grosso com ela, porque ela não tinha marcado, não tinha combinado de ir. Foi simplesmente, entendeu? E aí você fica perdido, porque você tem uma cultura nossa, que a gente, né, bate, abre, entra,
Principalmente quando Gravata, pega o controle remoto, e aí você faz um ano, olhando o vizinho, e você tem essa resposta, é um negócio. Eu não sei se foi já. Tem uns comentários aqui de Nayara e de Carol. Carol disse o seguinte, deixa eu subir aqui. Me chama a atenção a expressão toque de sacralidade. Vivemos numa sociedade onde o toque tem muita conotação sexual. E Nayara comentou também. Também me chamou a atenção ele chamar para a atualidade. E esse contexto do toque. Foi uma visão que não tem muito nas mensagens do estudo. Eu tenho uma teoria, por que da gente se tocar tanto? Porque aqui é mais simples. Consequentemente, você precisa tomar mais banho para ficar mais cheiroso. E em locais frios, você percebe que de fato as pessoas pedem mais. Para se aquecer. Não, mas é que tá, tipo, o brasileiro tem muito uma cultura de estar se limpando o tempo todo, escovar os dentes 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Americano não tem não, pô. Tipo, tem um pessoal que escova os dentes só uma vez quando vai antes de sair. Então, você às vezes chega perto de uma pessoa, até assim, europeu também, principalmente, aí você já sente um bafo de longe assim. A distância já é. Então existe uma certa distância natural. Mudou a parte. Mas assim, é válida a sua teoria. Ou isso é uma consequência do fato da gente se aproximar mais. Mas eu acho que realmente é uma questão de privacidade, de você não invadir, enfim. E também, assim, e isso eu tô falando porque assim, aqui no Brasil, você vai pedir, você vê esse comportamento mais afastado, entendeu? E também lá, acho que todo mundo foi. Lembra daquela conversa que a gente teve com o meu amigo João, que eu apresentei? E vocês estavam contabilizando quantas roupas vocês vestiam para manter a temperatura equilibrada no corpo sem se frio? Às vezes eu penso que o toque nesse sentido você perde muito. Quando você está muito cheio de roupa, muito cheio de. Né? E aí você acaba não tendo essa relação de troca, no sentido realmente de oi, tudo bem? E apertar a mão e sentir a mão que se aperta nesse sentido de cumprimento. Então, eu sempre levei no entendimento de você não ter essa proximidade da relação de toque, da relação de contato. Você não tem contato, você tem referência, mas não tem contato. E isso ser uma justificativa para eles não estarem tão próximos, tão perto, não se sentirem convidados a isso. Ele falou, acrescentando, e o casaco é gelado por fora, então ninguém quer tocar muito no gelado. É verdade. Aí Marisa disse o seguinte, achei interessante ele falar da febre e fazer uma comparação conosco hoje, quando diz que às vezes ele tem muita febre. Eu também achei muito necessário essa imagem. Minha febre é quase insuportável. Em momentos que minha febre é mais insuportável, eu sinto saudade do toque. Gente, nessa hora o pessoal é só isso, o pessoal Porque tá tendo um evento, né? Vamos prosseguir? Vamos lá. Vai, Mael. É o início? É o início. Fazer um salto quântico. Salto quântico. Qual é o salto quântico? Agora vamos começar os comentários espirituais da passagem. Primeiramente, a Kardec pode passar, né? Só que nem João, nem Mônica e nem Eduardo estão presentes. Mas como o João disse, Kardec ele fala por si só. Ele não precisa de porta-vozes. Então, eu acho interessante a gente ler, porque eu dei uma lida no resumo dos meninos. Vamos. E ficou bem assim, fiel à passagem. Tem 2 slides. Então, ela pode ler pra gente, por favor? Calma. Qualquer coisa você vai né? Tá. Porque hoje eu esqueci o óculos de longe. Numerosas curas operadas por Jesus. Allan Kardec. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são
Não há Desculpa. Não há contestar as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias. Aliviado os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração e fazia prosléticos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse, como espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais. Conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distrair. Essa é a visão de Jesus que traz Kardec. Passa, né? Que faz parte da mensagem também. Agora ele vai falar sobre o espiritismo. Tem um próximo slide. Falar sobre o espiritismo. Pode falar. O espiritismo, igualmente pelo bem que faz e que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará na incredulidade, será pela multiplicação dos seus benefícios morais. Então, aí ele vem falar da importância da cura, da importância da cura de Jesus, que era algo que realmente mostrava o poder de Jesus, mas que Jesus ele sempre convidava a algo mais. Primeiramente, ele mostrava o poder dele através da cura para mostrar o bem, né, que estava fazendo aquelas pessoas que ele estava curando, e não só apenas fazendo coisas miraculosas e fantasiosas e mágicas e essas coisas. O que mais? Sempre no espírito crístico, ele não tem nenhum traço de verdade. Então, isso é importante, porque aí você imaginar que Jesus estava querendo aparecer, por exemplo, né, fazer algo para poder chamar a atenção, isso aí está fora de qualquer discussão. Então, havia uma questão didática para poder realmente registrar aí algumas lições, como, por exemplo, talvez aquela questão que ele até fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você poderia, né, mudar a montanha de lá, enfim, e ele dizia assim, olha, você com fé, você pode fazer isso também. Como os próprios apóstolos depois farão em alguns momentos. Até mesmo nessa mensagem, que os meninos não colocaram aí, mas Kardec ele cita a passagem lá de João Batista. João Batista manda os discípulos dele para verem se Jesus era realmente esse Cristo todo ali. Aí os discípulos chegam lá e perguntam se ele é, e Jesus não responde. Sou eu sim. Ou então não faz algo miraculoso, né? Ele diz, olha, chegue em João e diga que os cegos estão curados, que os leprosos estão curados, e que a mensagem os coxos, e que a mensagem está sendo dita aos pobres. Então, realmente aquele de observar a árvore pelos frutos. Eu lembro que acho que foi a do Pode Ser, esse que ele fala algo assim, aí é conversa de gigante. Jesus com João Batista, para se referir a alguma coisa do Antigo Testamento, que daria exatamente essa notoriedade do Messias. E se ele dissesse, sou eu o Messias, aí já seria uma negação. Era algo que uma pessoa que poderia estar mentindo, ela fala, sou eu sim. E não foi o que Jesus fez, né? Aí é bom que Kardec também vem comparar com o Espiritismo, da importância do objetivo do Espiritismo, que ele cura principalmente as doenças morais. Tem as curas físicas, tem, mas que realmente o foco, a ênfase são as curas morais. A gente fala aí no slide anterior
que a mulher, muitas pessoas são realmente tocadas, né, pelas curas. Enquanto que tem outras pessoas que não, que é aquela cura física, mas depois voltam para os mesmos erros, porque a cura espiritual também deve ter só coração. Com certeza. É isso mesmo. Tem comentário depois na internet, não é? Então vamos prosseguir. Próximo. Gordinho, Carol e Marisa. As meninas que estão online. As duas estão online. Eu vou pedir que elas possam escrever se tiver algum comentário, porque... Deixa eu só falar aqui no microfone rapidinho. Eu vou pedir para Marisa e Carol escreverem, se puderem, porque infelizmente hoje não está podendo ouvir ninguém. Ah, é? Só, Poxa, não vou porque ouvir a voz de Marisa. não vamos ouvir a voz de ninguém. Aquela caixinha tem Não, porque nesse computador só tem uma entrada de fone e então eu já estava ocupado pelo microfone. Teria que fazer uma troca de computador de novo, mas aí seria uma outra engenharia. Brasil, então comece e as meninas vão complementar. Olha, são dois destaques que eu queria fazer. O primeiro é que ele faz um caminhozinho, até tem colocado um caminho quando eu passei para as meninas, que a doença ela procede pela regra do espírito. Né? É uma noção que o espírito traz de que a maior parte delas, né, há algumas doenças que são decorrentes assim, do mundo que vivemos, das dificuldades que nós estamos, o planeta que está avançado dentro de matéria. Mas a maior parte vem do espírito, das nossas imperfeições. E ele começa, André, Amélia Rodrigues começa falando isso. A doença que procede do espírito mutual. E um outro destaque que eu queria fazer era dos remendos. Eu não tinha visto a cidade aí que era bem organizada. Cadê os remendos? Alguém acha um remendo? Mensageiro da Cruz Total, Betinhas que arremendando só rápido. Isso. Olha, essa parte. Valeu, Bob. Mensageiro da Cruz Total, uma referência a Jesus. Betinhas que arremendaram os farrapos orgânicos e as mentes invigilantes voltavam a cumprir. Eu achei muito bonita essa frase. Eu achei que ela tem um efeito muito grande no coração. E achei também que pese não ser a minha alçada, compreender tecidos e roupas, uma coisa que realmente não entendo. Até mesmo. As pessoas que me veem, elas observam sempre que eu uso combinações que não são tão adequadas. Mas muito obrigado, eu fui muito feliz. E ela utiliza a palavra remendar. Um remendo, para mim, é algo que resolve a situação estética, dá um jeito, mas não é definitivo. E eu acho que Jesus fazia isso. Ele dava a cura, né? Ele deu a cura a muitos, mas muitos, nós já vimos aqui, eu acho, não sei se também, se outros já viram fora, quer dizer, já viram fora. Acho que ele já viu aqui. Muitos voltaram depois das curas para ter uma vida desregrada. Natanael Ben-Alias, que foi aquele que desceu lá do teto, uma pessoa com deficiência que desceu no teto. A Amélia Rodrigues disse que ele voltou para a vida, para a vida profana, digamos assim. Porque se fosse a definitiva, seria uma violação do livre-arbítrio. Não entendi isso. Se fosse algo instintivo, se fosse um remédio, né, como está colocado aí, então seria uma violação do livre-arbítrio. E você está fazendo no outro. Assim, uma coisa que cabe só a ele fazer. Então, eu acho que Jesus, ela quis dizer assim, que Jesus coloca um remendo, mas a verdadeira cura é só você que faz. Então, só são esses dois destaques. Legal, Gordão. Escreveu aí já? Escreveu. Carol diz o seguinte: o perispírito é feito pelo próprio espírito, por força do seu pensamento. O corpo físico, por sua vez, cresce sob influência deste perispírito, com as características necessárias à encarnação. Por isso se diz que a doença do corpo procede do espírito. Jesus remendava farrapos, pois retirava apenas o sintoma, e não as causas da doença. Carolina Grange. Alô, Eu não entendi o começo assim. É verdade. Marisa complementa aqui. Não, só não entendi o começo assim. O perispírito é feito O perispírito é feito pelo próprio espírito. Pelo próprio espírito.
por força de seu pensamento. O corpo físico, por sua vez, cresce sob influência deste perispírito, com as características necessárias à encarnação. Eu acho que ele se molda, mas ele não se faz com o próprio pensamento. Ele se molda a partir daquilo que é a ação e relação moral. Mas ele se fazer pelo próprio pensamento, a gente não teria nem condições. Na verdade, não é a gente, né? Em relação a esse pensamento geral, massa, mas não como ação do próprio pensamento, a sua criação, mas e sim a sua deformidade, as suas mazelas. Eu acho que vai vencer isso nesse sentido, não? Vale a pena Eu acho que vai nessa linha. fazer o friso, porque a gente não sabe que pessoas estão assistindo. E de repente vai ter uma visão muito própria da criação, a partir do sentido muito próprio. Por isso que eu fiz só um pouquinho. Quando a gente se transforma, a gente, pessoas se transformam em mal. Você plasma, Você não diz a Mas agora tá falando. Plasma através de conduta. Você pode se achar tão traiçoeiro a ponto de se tornar um animal peçonhento, mas não necessariamente só o pensamento fixo é que faz essa transformação. Mas eu vou só. A gente é uma questão filosófica, talvez, mas o pensamento é tudo. Os espíritos respondem isso várias vezes. Eu posso não estar fazendo algo de forma consciente, mas o pensamento coordena toda essa questão. Isso é devido à minha conduta moral, mas ainda tem dentro do pensamento. Entendeu? O pensamento é aquela coisa do Talmud, também relacionar palavras, número de palavras, e acaba no destino. O pensamento é a origem de tudo, muito embora a gente possa ainda não perceber que a gente está fazendo isso de uma forma intencional, né? Direcionando o pensamento, mas é uma perturbação que aí nós ainda inferiores nós temos, aí eu acho até além dessa questão do febril do pastor, sabe que a gente é muito assim, a gente é muito desarmonizado, né? Mas eu acredito que o pensamento é a origem de tudo, mesmo que não saiba disso. Eu tenho que perceber essa é uma questão. Marisa quer falar alguma coisa? Ela complementou aqui o que Carol disse. Carol também falou aqui mais alguma coisa. Ela disse o seguinte: e a cura efetiva é indispensável à reforma íntima. Carol completou: o espírito retira, por força do seu pensamento, os fluidos daquela localidade compatível com o seu estado evolutivo. E Marisa complementa: o Emmanuel fala muito dessa questão do pensamento. O pensamento cria, recria, atrai e transforma. Beleza, gente. Valeu. Alguém quer complementar? De boas? Então vamos passar. Agora é Jesus no lar, com Gabi, Lili e Alice. Gabi, Lili e Alice. Ele tá aí. Mas eu estou sem Eles não podem falar. Eu mandei ela já escrevendo alguma coisa. Então bora, Gabizinha. Não estava lendo. Isso. A escola das almas é uma narrativa que basicamente é um diálogo entre Jesus e as obras de Deus. E por isso a gente quis deixar os diálogos, porque é a base do nosso texto. Ok. Então, eu achei assim, muito interessante logo no início. A escola das almas. O que seria a escola das almas? Isso é o que vai ser respondido no texto, certo? Mas, assim, o que é que vocês acham que seria a escola das almas? Que escola é essa? A encarnação. Até. Até.
pode ser a doença. Não, aí Jesus está falando do lado de. Agora nós surgimos. É a casa do lado. É o lado da. Ok. É um que está limitando. Começando lá, depois vai para a terra, depois vai e volta. Ok. Então, vamos ver aqui. A sogra, ela pergunta a Jesus isso aqui. O que vem a ser a nossa vida no lar? O que vem a ser? Aí Jesus responde. O lar é a escola das almas. Ele responde, né? O lar é a escola das almas. O tempo onde a sabedoria divina nos habita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Ele começa dizendo isso. Lá é uma escola que ensina nossas almas a É interessante porque é uma nova visão do texto, porque a gente só não vem falando de curas e tal e tal. Aí quando vem Neil Lúcio, vem nos mostrar a importância do lar para a depuração do espírito. E as meninas comentaram. Lili. Olha, eu acho que Lili pode falar. A gente vai conseguir ouvi-la aqui. Se ela quiser. Mas ela escreveu aqui disse o seguinte. Oi? Eu achei interessante a comparação que ele fez. Ele está falando, ó. Vamos ver se Liga aí. Oi. Agora, aumenta o volume. Oi. Oi. Vai mais alto, Lili. Oi. tá funcionando. Só é o cabo aqui que está com vontade. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Não, eu queria complementar, porque no texto que a gente leu, né, ele fala, Jesus pergunta à senhora, né, o que ela faz com a comida, o que ela faz com a ervilha. Tá ouvindo? O que ela faz com a ervilha para que ela possa ser usada para ser comida, e o que ela faz com o pão para que ele também possa ser servido à casa, né? Então ela responde que ela coloca a ervilha para cozinhar no fogo, que ela vai perder a dureza, e o pão que estava cru, ela põe no forno para que ele possa se tornar saboroso, né, às pessoas. E aí Jesus compara isso a nós dentro do nosso lar, em que nós, como espíritos ainda rústicos ou crus, né, nós estamos nessa experiência na nossa casa com as pessoas que habitam conosco para nos tornar mais maleáveis, mais saborosos, mais cheios de tempero na criação divina, né? E aí ela ainda pergunta para ele o que faz com os grãos de ervilha, por exemplo, que não foram amolecidos pelo fogo. Aí Jesus explica que essas pessoas, ou esses grãos, serão... eu entendi assim, que não naquela vida vai acontecer a mudança, mas eles vão ter essa mudança mais tarde, de uma forma mais dolorosa. Agora daqui do salário. Aí quando ele... A dupla. Tá no ponto aqui. É só para... a gente tem nesse mesmo livrinho, Jesus, quando lá no primeiro capítulo, que ele vai falar, ele vai estar implantando o Evangelho do Lar na casa de Pedro, aí tem uma frase que diz assim: o peixe doméstico é a primeira escola que foi feita da alma.
A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É no sentido do plural de caráter. Quer dizer, então, todo mundo sai de um lar, né? Assim, basicamente, de uma maneira generalizada. Então, a gente precisa cuidar exatamente do lar, para poder isso ser refletido na sociedade. Essa é uma coisa célula-mãe. Uma expressão que diz que a célula-mãe é só a sociedade. Salamata. Salamata. Joana trabalha com isso também, né? No livro Família, ela fala que o lar é o berço da sociedade, né? Nas primeiras experiências sociais, as primeiras impressões do espaço do outro, no limite do outro, do seu espaço, também. Tá ligado? Diz que é a primeira rede que o indivíduo está. Logo no mês onde nós instituímos, né, o 8º departamento na Federação Brasileira, Família, olha, Que a Federação Civil Paraibana Chancelou. Chancelou é feio, né? Homologou, né? Podemos? E aí, Alice? A Alice está aqui? Não. Não está aqui. Ela deixou uns comentários. Posso falar alguns? Deixa eu ver. Paulo tocou bem no comentário que ela deixou. Disse que o lar é a nossa primeira escola. Somente isso. A mais importante que temos. E ela diz também que a dificuldade do outro é recurso educativo. Naquilo que aprendemos ou precisamos aprender. Né? A gente está. A câmera virada para olha, professor. Não, tem uma frase que eu achei super interessante, que tem no livro Jesus no Lar, nesse capítulo, que fala: somente aí me encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, é realmente aquele convívio que... O outro é um espelho nosso, na verdade, né? Aquele que ele carrega, a gente carrega de forma Eu acho assim, a gente só enxerga aquilo que a gente já conhece, né? Então, em essência, a gente já transporta aquilo que a gente vai conhecer. E no lar, a gente tem esse exercício, né? Por ser um ambiente menor, de pessoas onde estão convivendo de maneira mais próxima, né? Menos externo, né? A visão que você tem do outro, mais íntimo, né? Então, é dentro dessas relações, a gente começava a dar um tempo desse, recobrando aquilo que os espíritos falaram em relação à necessidade do casamento, ainda através da convivência e intimidade um do outro, e a partir disso é que a Vamos pra frente. Valeu, meninas. Agora é Su, Ayla e Moisés. Ixi. Moisés, cadê Moisés? Essa pergunta que todo Brasil faz. Quando eu era criança, juro que eu gostava muito de ficar mole. Agora eu estou muito sério, eu não vejo nem foto. Dizem que Gagá, Neymar, pergunta também. Moisés, a transmissão. Ayla, você quer começar? Não sei, eu sei cantar.
Começa você, pode ser. É a primeira vez que eu vou comentar que eu consegui pegar o texto. Tá, olha só. Achei interessante ter caído um capítulo. Eu tenho esse livro como hábito de leitura recorrente. Então a gente acaba, porque são leituras curtas, né? Que você faz enquanto vai resolver alguma coisa, né? E aí eu até ri, porque do livro, acho que é de Luz, é Estás Doente, e esse daí é o que mais cai de tudo. Aí tinha bem que tem uma mãozinha assim, mas está doente, não, foi o dele que caiu, né? Que não tá o tema aí. O nome do texto é Momento Espírita? Não, Momento Espírita é tipo uma revista. Não, esse é do Fim de Luz. Esse é o que se baseou. Até porque na importação do documento mais mudou lá. Eu vi no Momento Espírita é aquele que tem os áudios, que tem as histórias? Não, Momento Espírita que é a base, suporte no site que coloca livros. Ela botou o vídeo no Momento Espírita. Entendi. Onde ela tirou o texto? É porque a gente achou mais legal. Redação do Momento Sempre é um texto, redação do mesmo. Não, o Momento Espírita é um grupo que eles fazem áudios. Tem programa de vídeo. Ele tem os vídeos também. Tem. Mas eles lançam em CDs, tem trilha sonora. É verdade. Olha só, enquanto o Paulo está aqui achando o nome do texto que vale muito a pena ler, eu ri por ter caído com quem? Comigo. O que mais aparece também em mim. O texto é bem simples e ele traz essa reflexão entre as mãos que trabalham, as mãos que tocam, mas as mãos que sonegam o trabalho, o corpo que não trabalha e que faz um repouso indivíduo. Ele mostra que dentro da nossa conduta diária existem movimentos que nos afastam da saúde. Né? A nossa ociosidade, a nossa acomodação, a nossa indisciplina com as oportunidades. Poxa, tem um ditado de Alá que é lindo, né? Alá segura, um ditado budista, na verdade. Alá segura o céu, segura o sol, segura as nuvens, segura as estrelas. Ele está muito ocupado segurando tudo para você fazer a sua parte. Tipo, ele já está erguendo tudo aquilo que é necessário para que você tenha, como dia, como tempo, como hora. E aí a doença é uma consequência dessa ociosidade, é uma consequência da falta de produção, porque a própria produção já geraria energia, essa energia positiva de fazer com que a saúde seja constantemente equilibrada, constantemente atualizada, né? E quando a gente se entrega à ociosidade, muitas vezes a gente se entrega para pensamentos negativos ou pensamentos improdutivos, o que não geraria energia de saúde, que é essa energia natural de produção. Quando a gente produz, a gente é mais feliz, né? Quando a gente está envolvido com alguma coisa que a gente se sente colaborador, que a gente se sente pertencente, que a gente se sente abraçado, envolvido. E mesmo os ambientes que nos desafiam, nos proporcionam uma coisa que é importante, a motivação. A motivação ela só acontece a partir do nosso ambiente de desafios. Agora, um desafio assistido. Eu não vou botar um desafio para uma pessoa que nunca correu uma maratona, sem ela ter um preparo, né? Os desafios acontecem a partir do momento que a gente já está em condições de abraçá-los. Assim como o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto, né? Então, existe uma coisa que é uma conexão, que a gente passa a romper essa conexão e querer que ela apenas aconteça pela nossa vontade, de estar sadio e fazer aquilo que nos compraz no momento, né? Esse último trecho, para mim, foi um resumo, depois das diretrizes que ele passa, mas foi um resumo bem forte do texto. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus e a quem dizemos seguir e permaneçamos com a certeza de que, cultivando a prece, vibrando positivamente pela vida, abraçando a oração diária, desde logo a medicação de que nos servimos atuará rápida e beneficamente em nosso corpo. Porque depois que ele fala desses desvios que a gente comete, por coisas pueris, né? Às vezes a gente diz assim, eu estou com uma doença tão grande, o que eu não devo ter feito na outra encarnação? Meu Deus! Existe até as ironias, né? Eu devo ter esquartejado essas dores, né? Assim, você tem uma coisa muito maior, mas porque você ainda não conseguiu enxergar a grandeza da vida e das oportunidades. E às vezes a doença é uma condição de reflexão daquilo que a gente está passando no momento, né? Já que está parando, agora para refletir, né?
Bom, o texto que eu li, que eu vou assim, não sei se vou passar de acordo, que é a primeira vez que eu estou fazendo a release, né? Mas eu entendi o seguinte, que todos nós, seres humanos, estamos propensos a doenças. As doenças físicas e as doenças espirituais, né? E que para todas essas doenças, nós temos assim um remédio, né? Para as físicas são as medicações, né? Homeopatia, alopatia, e para as espirituais são, né, assim, o nosso crescimento, o nosso entendimento, o nosso estudo, né? Para a gente crescer, porque às vezes você, com uma doença física, você pode tomar uma medicação e ela surgir até um efeito. Mas se você não se trabalhar interiormente, né, espiritualmente, aquilo vai assim, um dia retornar de novo e a sua cura vai ser inviável. Então é preciso que para cuidar da nossa doença física, a gente também tem que crescer espiritualmente para entender, né, assim, o que proveio aquela doença, se é um resgate, ou se você adquiriu com a vida que você leva, né, assim, desregrada, né. Então, eu entendi, assim, que esse texto fala disso, que a gente tem que estar vigiando e orando, né, para a gente também, assim, buscando entendimento através de leituras, né, para entender como é a cura, né, do corpo e do espírito. Uma coisa, assim, rapidinho, assim, que me lembrou na fala da Ayla, eu falei ainda. Ayla, para de me abusar, garoto. Ele me perturba, cara, ele me segue. No sábado, nós fomos no hospital para aí os meninos estavam indo, o pessoal da juventude estavam indo, muito jeito, pela primeira vez fazer visita. E a gente tirou o violão, a gente tirou qualquer outra coisa que eles pudessem estar por trás, né? Porque muitas vezes eles se apegam à música, mas o intuito dali era da gente escutar, era o exercício de escutar as pessoas. Não levamos. Não levamos violão, não cantamos, nós fomos escutar as pessoas e conversar com as pessoas. Aí uma das mulheres que estavam lá falou uma coisa que eu fiquei assim, impressionada, né? Ela disse como é interessante. Eu prego durante 16 anos a Bíblia para as pessoas. Ela era a testemunha de Jeová. E eu vim para cá muito triste, porque eu tinha que vir e sabia que ia ficar interna. Então eu precisava vir para o hospital, então eu vinha triste. Mas ao mesmo tempo sabia que eu não podia estar triste, porque eu tinha um hospital para recorrer. É a pequenez, né? Dentro da gente, com orgulho de não querer adoecer e tal. Então, eu estava mal por isso. Aí, quando eu cheguei aqui, fui muito bem cuidada. Quebrou uma expectativa, né? Fui muito bem cuidada. No instante me deram um leito, outro me deu um medicamento. Poucos minutos eu já não sentia mais nada. E aí, eu fui começar a refletir sobre as minhas atitudes. Aí, eu pensei, mas meu Deus, tudo isso aqui, mas o que eu precisava mesmo, eu estou vendo que é o medo do espírito. Aí entra essa jovem, que era uma das jovens do grupo. E a primeira coisa que ela me faz é me pregar o evangelho com essa mensagem. Deus é tão bom, eu não pude nem reclamar da entrada para cá e eu tenho só aprendido. Eu vim para cá e eu aprendi muitas coisas, né? Porque às vezes a gente só pensa no como a gente é amparado no momento que a gente acredita que está abandonado, né? E ela teve ainda um despertar muito rápido, assim, né? Não precisou de muito penar em relação para ela ver que ela estava sendo assistida num hospital que é tido como hospital dos pobres, porque é filantrópico e porque pega qualquer tipo de doença, né? Não é um hospital de luxo, mas foi super bem tratada, alimentada. E bonitinho, né? E no momento em que ela acreditava que ela caiu em si, que o que ela precisava era de ter mais paciência, mais ponderação em relação às coisas que ela estava passando, ela ainda assim recebe. Ela disse, gente, parece Deus querendo me mostrar que várias coisas na minha vida estavam ali certinhas e eu não vi. Né? Esse processo de despertar é muito legal. Bonito. Show. Próximo. Dona Laidiana. Bem, o que ele tem a dizer a mais, assim, a questão das curas, né? Ele tenta explicar que não é um milagre, e que acontece biomagnetismo, né? Daqui. Ele diz assim, aproximando-se da sogra de Pedro,
Jesus lhe tomou da mão e a sua vontade imprimiu a esse contato magnético a força necessária para determinar o desaparecimento da moléstia. Então, é a vontade de Jesus e a força magnética atuando para a cura. Ele fala também que fluidos fundamentais são os purificadores, também conhecidos como regeneradores, né? Purificadores e regeneradores, que o objetivo é tratar o organismo que está viciado. E outro tipo de fluido são fluidos fortificantes, que é para restabelecer a ação dos músculos, dos nervos, dos mecanismos. Ele dá essas definições. Né? Só que antes do comentário aqui. Certo. Ela disse, o item que fala sobre o magnetizador me lembrou uma fala de Jesus, que disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço, como é que faz? Deixa aqui, agora está aqui. Vamos lá. Eu vou ler porque esse trecho de Ana adicionou. O magnetizador, mesmo sem ter consciência e nem conhecimento dos fluidos, está possibilitado de obrar com segurança, do ponto de vista da cura, na medida de sua elevação, da sua pureza, de suas faculdades magnéticas, uma vez que tenha fé e o impulsione a vontade de fazer o bem. Pelo seu próprio poder vital, ele atrai os fluidos, mas nunca atua sozinho. Os espíritos protetores que o assistem recolhem os fluidos, escolhem os fluidos e os dispõem para que produza o desejado efeito dentro dos limites do tempo. É interessante essa parte, Lala, porque tu falou anteriormente da diferenciação dos fluidos, né? Sim. Mas se eu não souber, tipo, qual é o fluido, se é o purificador, será que eu posso operar a cura? Aí ele vem falar que não importa esse conhecimento, né? Que a gente, o que importa é a fé, a boa vontade e que a gente nunca atua sozinho, que a espiritualidade ela tá lá para fazer. Pronto, esse é o resumo. Uma coisa interessante também que eu achei é o operar a cura dentro do limite do possível, né? Porque às vezes a gente quer extrapolar os limites, a gente quer porque quer tirar a pessoa de uma condição determinada e muitas vezes a gente não sabe que aquilo não é necessário para ela. Né? Por exemplo, tem uma parte que até foi tema, não tem a ver com cura, mas tem a ver com uma condição do espírito, né? Que foi na aula sobre desencarnação, né? E o espírito, no livro Obreiros de Vida Eterna, né? Quando André Luiz vai visitar os cemitérios, tem uma irmã que ela está lá presa ainda ao seu corpo, e ela está lá no cemitério e ela fica lá gritando ajuda, né? André Luiz vai lá para ajudar ela, para tirar ela de lá. Mas depois chega um dos irmãos que trabalha no cemitério, né? E diz, não, a gente não tem como ajudar ela agora. E o André Luiz, mas como a gente tem que tirar ela daí? Ela está sentindo o corpo se decompor, ela está em situação de sofrimento. E aí ele foi explicar, né? Não, a irmã, ela está aí porque ela ainda está muito apegada aos bens materiais, ao próprio corpo. Ela fez isso, isso e isso durante a encarnação. E se ela sair daí, ela não só vai fazer mal a ela, como ela pode chegar a fazer mal aos próprios familiares, né? Ao filhinho que acabou de nascer e ela desencarnou, ou como ao próprio marido. Então isso pode ser danoso à própria saúde dos familiares dela, né? Então é interessante como a doença, né, ela muitas vezes ela traz lições profundas, né, com referência ao nosso espírito, né, e muitas vezes ela é necessária para que a gente se toque, né, da necessidade da cura do espírito. Essa questão do magnetizador, eu lembro de uma passagem de Divaldo no livro O Segurador de Estrelas, que ele fala que, certa vez voltando do interior de São Paulo de trem, ele percebe que uma filha se despede da mãe indo para a capital. E aí ele vê tanta ternura, né, ele percebe que era a primeira vez que a filha estava saindo assim, de perto da mãe. E ele vai, olhando para ela tal, e numa estação X entra aquele galanteador, aquela pessoa que mira assim, quando vê a menina, como se fosse uma presa dele. E ele então se senta junto dela. E Divaldo começa a orar
para que não permita que aquele homem, né, alicie, enfim. Numa certa situação, ele compra algum museu, alguma coisa para oferecer para ela, e ela começa então a dar sinais de dar mole, né, pro rapaz. Aí Divaldo fica orando, sabe, fica orando. Eu acho que a expressão que Divaldo utilizou, né? Divaldo fica orando para ajudá-la, e aí ele vê uma entidade, a lá espanhola, entrando no trem, e cumprimenta Divaldo e começa a aplicar um passe na menina. Né? E Divaldo, em pensamento, assim, não é ela, é ele. E diz que a entidade olhava para ele, sorria para Divaldo e continuava aplicando o passe na menina. Né? E ele, sabe? Gira a mão, levemente e tal. E aí, daqui a pouco, passa mal, ela vomita em cima do cara. Aí o cara sai muito fundo da vida, sabe? O que você fez? Vai embora. Aí Divaldo compreendeu. Compreendeu, ele né, quer dizer, fez um excesso de fluido já com outro objetivo, o objetivo mesmo de poder fazer com que ela passasse mal, crescesse de volta e afastasse uma palha daquela forma. Né? Porque as nossas benesses não vêm da forma que a gente imagina. E aí, só aproveitando aquela história de Divaldo, que Divaldo é chamado para visitar uma pessoa doente na casa. Né? E lá a mulher pergunta se o marido vai ficar bem. Divaldo, então, consulta o doutor Bezerra e diz, vai ficar bem. No dia seguinte, ele volta a visitar, já está com olho de flores na porta. Aí ele fica espantado, né? Quando vai, é o velório daquele que iria ficar bem. Ele fica muito aperreado. O Bezerra, o senhor disse que ia ficar bem, esse meu ele está muito melhor. Ele está aqui no plano espiritual, tal. Aí aprendeu a não mais interpretar os espíritos à nossa maneira, né? Que a visão é bem diferente. Pessoal, a Giana queria... Poxa, fala, Giana. Fala, Gi. Vamos nos concentrar em brasileiro. Bom, para mim sumiu totalmente o som, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ok. Então, eu achei interessante essa questão do magnetizador, porque muitas vezes a gente, como trabalhador espírita, a gente quer se preparar o máximo possível e, com isso, muitas vezes a gente retarda o início de um trabalho, né, esperando estar mais preparado para desempenhar esse trabalho, quando a gente sabe que a gente pode executar e que a gente vai ter assistência e que, às vezes, no decorrer do próprio trabalho, a gente vai se preparando, né? Então, eu achei bem interessante isso, a gente olhar um pouco para a gente mesmo e fazer essa avaliação, né? A questão do magnetizador, eu achei interessante essa manipulação do fluido, que muitas vezes é feito, né? E a gente, como trabalhador, a gente está sendo instrumento ali, né? Como foi citado aí o exemplo da visita, quantos fluidos esses meninos devem ter passado, né? Nesse momento da visita e sem sentir, né? Então, os espíritos protetores, né, ou que prestam assistência ao trabalho, eles colaboram nesse trabalho, nesse sentido, né? E, às vezes, a gente sai e lá mesmo é colocado as nossas energias e a gente sai super bem, quer dizer, doou bastante de energia, eles ficaram bem e a gente sai bem, né? Então, essa coisa da troca de energia, né, o fazer fluir a energia é uma coisa assim, muito interessante que a gente não tem muita noção mesmo de como é feito, né? Agora sim, ponto parágrafo, né? Eu queria mudar de assunto porque eu achei interessante a questão do toque, né? Também, porque eu não tinha tido esse olhar. Mas a Bíblia do Peregrino, ele faz um comentário de uma frase que eu achei assim hiper interessante. E aí me fez lembrar de que tudo que Jesus fazia, né, em termos de gestos, em termos de palavra, nada era em vão, né? E essa questão do toque também não foi em vão, né? Então diz aqui a Bíblia do Peregrino:
O gesto do tomar pelas mãos é atribuído a Deus no Antigo Testamento. Isso está em Jeremias, está em Isaías e está em Ciro. Né? Depois, assim, vocês podem dar uma conferida lá na Bíblia do Peregrino. É isso. Beleza, Gi. Essa última... Estão me ouvindo? Quem é o design? Não, é a última frase. O último aspecto que ele aborda: Jesus desceu ao meio dos homens para nos ensinar a sofrer a fim de se regenerarem. Então, a importância da resignação, né, diante do sofrimento. Tem pessoas que, como por exemplo minha avó, que ela sofria bastante, mas ela era tão resignada que para ela não sofria. E ela adorava aquela música, o sofrer é um bem divinal. Que o Senhor nos envia do astral. É o caminho imortal da perfeição. Olha, o sofrimento é uma coisa E a dor é outra. pessoal. Né? A dor é outra. Subjetiva. A dor é algo inerente à nossa condição. Sofrimento, aí ele já é bem assim, relativo com relação ao que a gente... O problema é que a gente acredita, pela nossa forma de ver, que é a nossa forma de pensar, que a pessoa sofre demais, porque nós estaríamos numa condição de sofrimento caso aquilo passasse por nós, a gente acha isso, né? E a gente joga para o outro o mesmo sofrimento, ou seja, o outro teria a mesma condição que a nossa, e não é verdade. A condição muitas vezes é diferente. Então, quanto foi o sofrimento de Jesus, por exemplo? Aí é uma coisa que a gente não tem como mensurar isso. Beleza. Próximo. Cadê teu papel? Próximo é justamente Tatá. Tatá e o banheiro. Tatá é animal. Tatá não sabe igual. E o Tatá e o Acavaca. Ei, rapaz, eu achei uma viagem essas elucidações evangélicas. Eles não elucidaram muita coisa, não. Essas elucidações não foram. Ele é muito saião, assim. Bom, veja só, eu achei mais interessante. É um texto curto. Ele está se referendo. É um texto curto, e assim, a gente pegou esses dois trechos. As curas físicas que Jesus operava eram sempre efeito da ação magnética que ele exercia sobre os doentes, pelo poder da sua vontade, e em cada caso, reunia e combinava instantaneamente os fluidos apropriados a curar a enfermidade de que se tratava. A gente está falando de um mestre, né? Quer dizer, que tem todo o conhecimento de todos os fluidos, de todas as combinações, do que pode e não pode ser feito. Então, assim, e que tem, além disso, a sua vontade santa, né? Pura, completamente isenta, e sabendo exatamente o que era necessário para aquele corpo enfermo fazer a sua combinação. Isso aí a gente já viu na questão magnética. Se a gente consegue fazer alguma coisa magneticamente falando, imagina Jesus, pela sua vontade. E essa última questão, importador ao mundo e distribuidor do divino perdão, base da sua medicina, quer dizer, a questão do amor, né? Quer dizer, a base da medicina do Cristo é o amor. Infalível, né? O ingrediente que ele utiliza. Muda a enfermidade em saúde, transformando a morte em vida, que é a salvação. Né? E aí, assim, a gente lembra muito a questão que o próprio Espírito traz com relação à autoridade irresistível que esses espíritos superiores têm para com os inferiores. Né? E é interessante que aí Kardec diz assim, mas e pode o espírito inferior, né, de repente, nós dissemos irresistível. Né? A gente disse irresistível. É irresistível, não tem como você não obedecer. Então, assim, esse poder magnético é interessante, né? Porque Jesus poderia simplesmente se mobilizar e fazer com que nada do que aconteceu com ele acontecesse, né? Mas ele preferiu deixar que os homens agissem com o seu livre-arbítrio.
Agora eu faço uma pergunta em relação a essa película. Eu não sei se é uma boa, mas qual era o significado da mulher no lar naquela época? Já inclusive discutiu sobre isso. Já? Agora, antes como o Paulo falou, nas versões evangélicas é bem assim, nada. Mas, assim, ele faz o salmo que ele faz é legal, as passagens é legal, assim, mas dele próprio eu achei muito pouco interessante. Então eu peguei o link lá de fora, que quando Jesus disse que não achei, o João estaria aqui para me responder. É tipo Maquiavel também, né? Que também tem aquela famosa frase lá. Eu não vim curar corpos, sim curar almas. Jesus, quando curava, creio eu, a intenção dele não era curar o corpo, era curar a alma da pessoa. Essas pessoas que caíram na perdição de novo, digamos assim, caíram novamente no erro que elas estavam cometendo. Quando uma pessoa, digamos assim, uma cirurgia bariátrica, ela tem que mudar a concepção dela com a comida. Tem que mudar a mente dela. O corpo dela vai ser mudado, mas se ela não mudar a concepção dela, ela vai morrer. Né? Porque vai explodir o estômago dela. Enfim, a gente não é coisa para aí. Mas a questão da doença, você mudar sua concepção é muito interessante. Tem a pesquisa de Oxford, é meio por debaixo dos panos, porque ela foi bem polêmica, né? Acompanharam um grupo de 100 homens aidéticos. 50 deles, 50-50, o grupo A e o grupo B. Para o grupo A, eles disseram, você tem AIDS, e acompanharam eles por 5 anos. O grupo B falou, olha, você não tem AIDS. A diferença do grupo A para o grupo B, todos 100 tinham AIDS, era visível. O grupo A estava totalmente degenerado, o corpo deles, e o grupo B estava tranquilo, não tem nada, estou vivendo minha vida. Então a questão de você saber que está doente, isso, a mente comandando o corpo e o corpo comandando a mente é fundamental. Porque você emana seus fluidos para o seu corpo. E, enfim, mensana e corpore sano, como eu falei um tempo atrás. Deepak Chopra tem um caso, tem um estudo de caso bem conhecido no livro dele, Conexão Saúde, que ele diz que ele diagnosticou uma mulher com câncer já em estado terminal dessa região aqui, embaixo, assim, e avisou, e quando falou com a filha dela antes, quando sua mãe está, ela falou, doutor, se eu disser agora para ela vai desencarnar, ela vai morrer, ela vai ter um preparo mesmo, ela é totalmente desequilibrada emocionalmente, certeza vai morrer agora, então peço a você, o senhor tem que medir para que ela não morra agora, por favor, minta para ela. Aí ele disse que decidiu abrir mão dos conceitos médicos, dos princípios médicos dele, mentir por causa disso. Foi bem, a mulher voltou 6 meses depois. Ela disse que era uma pedra no rim. Era uma pedra no rim, o tratamento era água. Vocês conhecem a história de Ananda? De volta. Ananda. A indiana que teve essa Nossa senhora, não. você... ela foi para e depois ela se pegou com a Madre Teresa. Essa é a Daniel Calor. Mas pelo amor de Deus. Não, tem 2 horas e meia. Não, rapidamente. Só a história. A Ananda era pária, foi pária. Depois de Madre Teresa, e ela passou a ser da ordem, né? Madre Teresa. Olha quem sabe tudo dela. E se dedicou muito e tal, e foi para os Estados Unidos, para um presídio de aidéticos. Né? E lá tinha um preso em particular, isso eu vi de volta, um preso em particular que era muito bonita, e ele ficava dando em cima dela. E ela sempre, por educação, ficava se esquivando. Até chegando um ponto que ele, com raiva, porque não tinha a reciprocidade dela, ele parece que ficou o sangue dele. E quando ela atendia a um outro paciente, ele gravou nela e injetou o sangue contaminado. Né? E a resposta dela seria assim, olha, muito obrigada, porque agora nós somos iguais. Né? E ela não desenvolveu o vírus, né, a doença. E aí vem aquela questão do pensamento. Quer dizer, como o pensamento, no amor, que não é necessário, você... Não ficaria doido. A maior questão, assim, imunológica é realmente o pensamento. Né? Ela viveu mais de 10 anos, parece que foi para a China e desapareceu. A questão de Oxford
Eles estão dizendo que a AIDS não existe, que é tudo questão psicológica. Por isso que a OMS quer Aí que acontece. bilhões por 10. Mas o que acontece? Aí vem talvez uma interpretação equivocada. Quer dizer, eles não acreditam na força do pensamento. A positividade, na. Mas vamos prosseguir? Vamos. Agora é Isma e Ramon. Vamos unir com o Ramon aqui de fazer uma síntese da história, que é bem legalzinha. Com o irmão X e contra Apolo. É o seguinte. Primeiro, muita coisa aqui que vocês já falaram, né, nessa mensagem. Diego falou muita coisa sobre doença e tal, tem a ver com o que muito foi dito aqui. Então, na verdade, é um resgate. Tem umas coisas aqui que, como essa semana ocorreram muitas coisas, né? O Brasil não... Pois é, cara. Está muito sintonizado. Ficou assim, bem sintonizado. Por exemplo, é o seguinte, Simão, ele faz algumas perguntas para Jesus, como sempre, nas obras de André, nas obras de Irmão X, em Humberto de Campos, tem muito esse diálogo, né? Dos discípulos. E aí Pedro pergunta a Jesus algumas coisas, Jesus estava explicando ele, dizendo o seguinte: destine-se a boa nova, sobretudo, a vitória da fraternidade. O objetivo da boa nova é a vitória da fraternidade. Aí olha só como tem a ver com o que nós estamos passando, né? Nosso Pai, pode botar aqui, pode tirar aqui. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros, que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo combatam as criaturas recíprocas. Se combatam as criaturas reciprocamente. A pretexto de exercerem o domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. A transformação não surgirá do inesperado. Eu peguei essa frase solta porque a gente sempre repete isso. Tudo são processos, né? Tanto as coisas negativas, por exemplo, a gente vê algo acontecendo como um ataque terrorista desse, não é de uma hora para outra que isso acontece. Tantas transformações positivas, não é de uma hora para outra. São processos que às vezes a gente não observa que vão acontecendo. Então, é como Jesus diz, a grande transformação não surgirá de uma hora para outra, inesperada. Ela surge principalmente do pensamento bem conduzido e na prece fervorosa. E aí... Papai já discutiu sobre isso no Evangelho. Lá hoje. E aí ele vai falar sobre... Ele começa a historinha, né? Aí Jesus vai falando da importância da paciência, e num mundo onde imperam as sombras e as moléstias é preciso ter o olhar sobre a fonte. Isso eu achei interessante, porque não adianta a gente tratar os efeitos se a gente não buscar a fonte, a raiz da causa dos problemas mesmo. Mas aí Pedro pergunta a Jesus, resumindo, grandinho. Jesus, concordas que as enfermidades são terríveis flagelos da criatura? E se por acaso curássemos todas as doenças? E fez a proposta para Jesus. Que ele saísse curando todo mundo e resolver tudo indistintamente. Não, vamos curar todo mundo. E Felipe isso mesmo, grande realidade, né? Não é fácil concentrar-se nas ideias do alto quando o sofrimento nos incomoda. O sofrimento a gente tem que combater mesmo, né? Aí Jesus... Vamos fazer um teste. Jesus se manteve sereno. Aí, a título de experiência, então ele disse, todos os enfermos serão curados hoje. Todos os enfermos. Então, em algumas horas foram curados prisioneiros com sarna, cancro, reumatismo, paralisia, cegueira, obsessão. Todos que vinham, curado. Mas embora, curado. Ele falou isso ou fez isso? Não, curou. Ele fez isso. Experiência. Vamos hoje fazer esse procedimento, então. Vamos curar todo mundo, né? Não tem problema nada. E aí, o que aconteceu? Né? Todo mundo, a princípio, ficou muito feliz, né, com aquilo.
Aí eu estou percebendo que os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres. É porque Jesus disse que a partir daí ia falar sobre o reino de Deus. Exatamente, esqueci desse fato. E iam se preparar para a fala de Jesus, né? Aquele momento da cura e depois vamos lá preparar porque Jesus vai fazer uma fala aqui. Todo mundo no chão. Só que aí, Qualquer coincidência com a casa espírita qualquer coincidência. Tem um aqui. Então a maioria, e o Vaticano diz, os mais alegres eram os que partiam primeiro. dizia, não, tem um compromisso em casa. Se afastavam céleres, ante frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico. Estou sendo esperado lá em casa, tem muita coisa a fazer, tem que varrer na casa, tem muita coisa. E aí, no final, só restou Jesus e os 12 apóstolos. Então, isso porque ele não comeu os 12, né? Nenhum dos 12 comeu. Aí Jesus disse, Pedro, aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos que o sofrimento é a criação do próprio homem, ajudando a esclarecer para a vida mais alta. Esse eu vou mostrar o resto aqui, para segundos. Embadaria? Mas, não, porque depois de um tempo ele disse que eu estou lendo muito. Ai, meu Deus. Vai ajudar, Massa. É isso aí. Mas aqui no final ele fala que da importância da enfermidade também. Do ser humano, a importância do que a gente já falou, né? Que a doença às vezes vem, às vezes não, sempre não é um estado natural do ser, é indicativo de algum, provocativo de alguma mudança, de alguma coisa que precisa ser refletida. E aponta que algo está mal. Eu acho que esse texto era da próxima aula, que dá diversas formas. Me sinto um trecho. É mesmo? Não é da sogra, mas tudo bem. Né? É legalzinho. A última frase de Jesus: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Se o bendito aguilhão da enfermidade, que é justamente o título da mensagem, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias para eles, sem o concurso das enfermidades. Foi interessante, mas essa Rapaz, frase que que tu lição, leu, hein? Ele vai ser mal. que tu leu, aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem. Foi como vocês já falaram da diferença, né, de dor e sofrimento. Eu até peguei uma frase de um carinha, Lama Rinpoche, que ele diz: sofrimento é ter apego à dor. Uma coisa é a gente ter dor e sofrer com isso. Outra é dizer, está doendo, mas por que vou sofrer? Aí você pode ter a dor e não achar que ela é algo ruim, pode transformá-la. Então, realmente, essa diferença de concepção. E dizer que o sofrimento, ele também ensina, né? Como Jesus ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. Então, não é todo ruim também. Pessoa que ainda tem essa concepção de sofrimento. Ela Então é importante que ele diz que sem isso, a humanidade não avançaria. Não teria outra força. Aí, só para terminar, o comentário então do Ramon. Ele para sintetizar aqui. O texto de Jesus demonstra empiricamente a necessidade das enfermidades que ainda assolam o nosso órgão. Empiricamente na prática, né? Como um meio de elevação espiritual. À sua lição aprendemos que todo sofrimento o próprio homem atrai para si. E, quando este se encontra em aflição, encontraria ajuda para esclarecer-se a vida mais alta. Elevando o espírito, existências mais ditosas sucederão. E veremos cada vez mais discórdia, cada vez menos, cada vez menos discórdia, miséria e desgraça no planeta. Muito confortador, muito consolador essa mensagem, principalmente nesse momento que vai ter vou ser sincero assim, porque eu sou muito ligado a Minas, sou muito ligado tanto a Minas como a França também, eu sinto uma ligação com esses dois locais. Então, assim, a gente fica um pouco chocado e triste, mas eu preciso refletir nessas palavras do Mestre. E o outro parágrafo a gente já leu, são os trechos de Jesus. E é isso. Então vamos passar. Fica aí o convite para vocês lerem também. Não, ainda falta um diário.
Pergunta se Regina não quer comentar logo. Até isso. 9h13. Hoje nós. Vai lá, somos oradores. Hoje foi principalmente por causa do Foi, problema. a gente começou mais tarde. Calma aí, Regina. Desliga aí o Estão me ouvindo? Bom, o que eu colocaria nesse texto do Bezerra de Menezes... Então, Regina, eu vou falar primeiro enquanto você vai pegando. Né? Agora eu estou ouvindo. É de Bezerra de Menezes. Pode falar. Eu ainda não tinha tido contato com ele. Ele traz uma série de recomendações, né? Ele fala, não basta isso, é indispensável fazer isso, não vale isso, né? É preciso isso. Mas eu acho que assim, todas elas podem ser resumidas no último parágrafo. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadequável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. É dentro desse sentido de que as enfermidades físicas, elas estão aí justamente para que a gente possa tirar uma lição espiritual. Né? E eu acredito que, assim, outros dois pontos bem interessantes, e que eu destaquei em negrito, mas não está dando para ver mais ou menos, é que eu destaquei ali, para si e aos outros. Né? Não basta rogar ajuda para si. É indispensável o auxílio aos outros. Né? Então é indispensável que a gente esteja pensando na cura espiritual, não material, né? Não só na nossa, né? Não só pensar em ajudar nós, mas pensar em ajudar ao próximo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um contraponto. Né? Ao mesmo tempo, a gente também não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outrem. É indispensável cultivá-lo por nossa vez. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa estar pensando no próximo no sentido de auxiliar, a gente precisa estar movendo um olhar para nós a todo instante no sentido de estar buscando a nossa própria cura espiritual. É interessante porque ele vem falar de coisas que a gente faz aqui, que a gente fica crente que está abalando, então fazendo bem, é isso aí, vou para o colégio espiritual, quando na verdade não, a gente precisa fazer muito mais. Então não basta só fazer isso, tem que ir além. Gostei dessa mensagem. Assim, qual é a origem de todo o mal na Terra? Tudo em orgulho, né? Então, eu preciso, mas é porque Kardec pergunta qual é o obstáculo. Isso respondendo por isso e orgulho. Ele pergunta só qual, mas dos dois. Então, se a origem de todo o mal é o egoísmo e o orgulho, para eu combater isso, eu preciso servir. Né? Se eu não sirvo, eu não vou combater. Então, exatamente o ato de servir o outro, eu vou estar renunciando a mim mesmo, né? Estou combatendo o orgulho e o egoísmo. Só assim não me curar. Esse exemplo que Diego deu também, que dizer alguém falar, não basta só estar evangelizando, ensinando aos outros. Tem que ficar aqui também, senão acabou. Parece que o áudio de Regina voltou, mas a gente vai tentar ver.
Bom, o que eu colocaria que o Bezerra de Menezes chama atenção, que é sempre uma relação aí, se você se propõe ao serviço, ao próximo, é importante que você se prepare intimamente, que você esteja bem, para que você tenha condições de oferecer o seu melhor, oferecer um melhor pensamento, um melhor sentimento e também na sua ação de ajudar o próximo. Então, esse convite que fica do Bezerra de Menezes, que é preciso, então, que a gente aprenda a purificar o nosso vaso íntimo, né, que é a nossa alma, porque são com esses recursos que a gente vai estar partindo para estar auxiliando ao próximo. E o trabalho de cura envolve este processo de amor. E eu vejo também que nós podemos fazer a associação de Deus, eu e o próximo, que essa essência de cura, ela é sempre divina, porque é o potencial de cura que existe dentro de nós. E nós nos influenciamos uns aos outros. Jesus já trazia o vaso purificado, e ele nos convida, e Bezerra de Menezes também, para que a gente consiga fazer a própria transformação interna, para que a gente possa, então, auxiliar também nos processos de cura. Então, é uma relação terapeuta-paciente sempre, e todos saímos ganhando com isso. E o medicamento é basicamente o amor. E voltando no texto de Jesus, estendendo as mãos, nós vemos que ele faz mais, né? Que além dele estender a mão e ajudar a pessoa a se levantar, ele também aciona para que essa pessoa, além de levantar, que ela possa também se locomover no sentido de buscar também algo para fazer, no sentido do trabalho também ao próximo. Então, o processo de cura envolve esse ser útil, né? Tudo que nós fazemos de bom e de útil é ser útil a si mesmo e ao próximo. Então, é a verdadeira transformação. Seria isso. Tá. E agora, estão me escutando? Estou. E será que tá me escutando, Ismael? Agora já. Tá, oi gente, é que eu me segurei ao máximo aqui agora. Só queria, e aí eu vou ter que sair. Só queria agradecer a Maia, a parceria do trabalho. É sempre muito legal essa parceria Maia e Nai. E ok, é só isso. Depois eu comento com vocês a experiência legal que foi do estudo de hoje comigo, tá bom? E quando eu estiver mais controlada. Beijo e boa noite para todo mundo. Eu que queria agradecer, viu? Foi ótimo, maravilhoso, gente. Obrigada aí a vocês também pela paciência e tal, foi muito bom. Conexão Bahia, bebê. Fazia tanto tempo que eu não pegava para fazer o estudo e foi muito legal. Qualquer outro comentário que a gente tiver, vai ser Facebook, WhatsApp. Por causa da hora, tinha muita gente querendo falar. O mesmo tema, próxima semana, novos com diversas curas. Estamos juntos aqui, oitavos. Nós. Só dizer que tinha muita gente querendo falar, a Ramon queria falar umas coisas aqui. Eu acho que a Marisa talvez quisesse falar. Mas a gente continua a conversar. Já tem uma música em mente. Você quer sugerir qual? Cura, Senhor, onde nós. Essa mesmo. Era? Não, a Larissa. Não foi, tá? Diga, pode ser. Acho que a Larissa já falou, eu fiquei vai ele não dá. Pelas 8. Só que ele decidiu aqui, né? Francinina. Francinina. E a Síria.
se considera principalmente nossos irmãos Pomba. Vamos pensar tanto nas vítimas como nos algozes, nas vítimas que aparecem na mídia e nas que não aparecem. Os algozes que não aparecem na mídia, as pessoas estão preocupadas. Até aqui na própria cidade, às vezes, a gente convive com situações que não imagina. A pessoa está bastante violenta. Uma guerra do tráfico acontecendo, às vezes, a gente nem se toca. Vamos pensar nessa nossa cidade também, nos que sofrem bombardeio na Síria, nas vítimas dos atentados, nas vítimas das tragédias em Minas Gerais. Na verdade, é o Brasil que sofre uma tragédia ambiental, além da tragédia humana. Vamos mentalizar, porque o momento é de refletir, o momento é de vibrar, não é de desespero. E na mentalização, o Chico sai da luz, sai daqui da região para os lugares necessitados. Meu amigo amado, benfeitor, as luzes do infinito de cintilações. Oh, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a luz ilumina, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificam, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificam. Movimentai nossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho mortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, tanto Evangelho todo. És a poderose do amor, redime a nossa dor, oh Jesus. És a poderose do amor, redime a nossa dor, oh Jesus. Foi lindo. Ai, gente. Um beijo pra vocês aí. Caso se não fosse uma agudo muito alta, pra você se preocupar. Agudo? Não, parte aguda da música. Boa semana. Boa semana pra todos. Nos abracemos, toquemos, né? Todos amamos vários mães. Próximo estudo é o último do ano.
E a gente sabe que a gente acaba criando vínculos e laços e tudo mais. E a gente se acostuma a iniciar a semana desse jeito, né? Porque, como eu sempre disse, a gente inicia a semana pelo menos pra mim na terça. É um marco, é um marco. Gente, a gente não tem noção do quanto a gente está junto. E esse estudo tem mudado realmente as nossas realidades, as nossas consequências em relação às atitudes que a gente tomaria. Então é muito bom compartilhar e aprender com vocês. Assim, tem me feito muito bem. É isso. Então vamos nas terças, sempre que possível, se comunicar nesse recesso, marcar. Vamos ter a confraternização, acho que na enquete ganhou a terça-feira, né? Já os dois. Então, terça, Já mesmo que mentalmente é uma forma de a gente se conectar. Inclusive, a gente pode fazer mais cedo, né? Eu não sei como é que tá a ideia, mas é feriado, eu acho, dia 8. Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, né? E, assim, para quem não sabe ainda, todos os recadinhos. Tem a pessoa tá com a camisa da Você e a Paz. Sim. Né? Quem quiser adquirir R$20 a camisinha, né? Aí, assim, eu vou até colocar no Face. Coloque. Pra ver frase de banho nas costas. Eu vi. Aí, e o outro aqui, domingo agora vai ter lá o café cultural. Amigos e irmãos. Gente, eu nunca comi tanto bolo como eu como café cultural. Então, vocês estarem aí, é muito legal. E vai ter um escolha da tocar. Vai tocar também junto com o Semiarte, né? Isso, exatamente. Não vai ter palestra, vai ser só escolha de semear. E o café da manhã é assim, é uma coisa... Chegue cedo, né? Aproveite. Chegue cedo, aproveite. Só ligo isso. Tome nem água. Não jante no sábado. Eu fui buscar minha DRT, quando eu vi, tinha uma... Do lado, assim, tava um bloco, talão, assim, para vender para esse café, né? Da manhã, eu fiz, quem tá vendendo? Todo mundo aqui, todo mundo vai. É mesmo? Do MTE, vai todo mundo. Olha que chique, legal. gente. Legal. É porque o café da manhã é um pouco diferente, né? Outra coisa, a combinação mais cedo é no turno da noite? Não sei, eu acho que sim. Porque pra mim não é, sabe? O tribunal jogou pra sexta. Mas assim... Não, mas é bom. A gente pode permanecer. Você vai trabalhar, né? Mas tem que tirar logo os nomes, né, do amigo. Tem que tirar. Ei, gente, são 9h30. Vamos lá. O jogo, André. A última vez que foi Eduardo, Ok, por favor. Que deixou preciso correr para pegar na Paula. Eu não lembro, não. Eu não vou deixar. Mas, Ismael, vocês estão no lugar só? Esse aqui é o... Hugo, tu quer entrar no rodízio e deixar um menino? Quem? Deixar quem? Aristóteles e Cristiano. Eu só não sei onde isso mora, mas Olha, pessoal, sabe? Eu vou só aqui pegar na Paula, na mais, e vou pegar a vida do Unipay. Eu, Ana Paula, Vitor, e data, se quiser. O Unipay, pelo menos, já encomenda a cada